É com muita satisfação que eu venho contribuir com vocês nessa Semana do Bebê. Eu falo um pouco baixo. Acredito que quem está lá atrás não vai escutar. Dá para ouvir direitinho? Quem não me conhece, o meu nome é Aline Marielle. Eu sou assistente social do CRAS. Venho tratar de um assunto que é um pouquinho chato, né? Mas é obrigatório, porque é responsabilidade de todos nós lidar com nossas crianças e fazer com que elas vivam e vivam muito bem. Então, o objetivo principal dessa atividade é multiplicar saberes, já que somos nós que convivemos a maioria dos dias com as crianças de Serrinha dos Pintos. Hoje em dia, as crianças elas não vivem mais somente com suas famílias, mas elas vivem muito em instituições, seja no CRAS, seja na escola, seja nos ambientes de saúde, em qualquer lugar que eles estejam. E falar de violência doméstica é um assunto polêmico, porque envolve as pessoas da família, que a violência quase sempre é praticada por pessoas que a criança convive. Então, por isso que a responsabilidade é nossa, de identificar e fazer alguma coisa. Inicialmente, para a gente compreender o contexto da violência, é importante saber o que é violência. Que a violência ela não é só violência física. Qualquer ato de agressão praticado por um adulto em relação à criança pode ser considerado um ato de violência. Então, assim, a violência é qualquer ato de ação ou omissão praticado por pais, por vizinhos, por familiares, por qualquer pessoa que seja adulto em relação à criança. Por quê? Porque é uma relação de poder. A criança, ela é tratada como uma coisa na hora do ato de violência. Por quê? Porque a criança ela não pode se defender em detrimento do adulto. Logicamente que todos nós que somos adultos somos conscientes de que a nossa força física é muito maior do que a força de uma criança, a não ser quando ela corre, né? Que aí é a estratégia que ela tem. Então, recapitulando, a violência doméstica contra criança e adolescente é todo e qualquer ato de omissão ou ação que seja praticado por pais, por parentes, por responsáveis contra criança ou adolescente. Essas atitudes podem causar dano tanto físico, mental, sexual, que pode implicar em transgressão de poder do adulto para com a criança, e nessa relação de poder a criança é tratada como coisa. A partir do momento que isso ficar claro na nossa cabeça, a gente vai compreender as demais categorias da violência. E quais são os tipos de violências mais frequentes que as nossas crianças sofrem? A violência física, a violência psicológica, a violência sexual e a negligência. Até porque negligência é uma complexidade de coisas que se configura nessa categoria. E o que seria essa violência física? Eu diria que a violência física é a violência mais fácil de identificar. É a que causa menos trauma, mas é a mais fácil, de certa forma. Porque é toda ação que pode causar dor física
criança, como um simples tapa ou até mesmo uma agressão que possa deixar marcas. Sim, porque um tapa também é uma agressão. Ninguém aqui está dizendo que a pessoa não pode bater, né? Eu que estou dizendo. Existe uma lei que diz que a gente não pode bater nas crianças. Isso não sou eu que estou dizendo. Então, a violência física, ela pode causar várias formas da gente identificar. E por isso que é responsabilidade nossa perceber quando uma criança chega na nossa escola, no nosso ambiente de trabalho, com alguma marca que aparentemente pode ser de um acidente, mas a gente tem que ficar de olho para identificar se aquela marca está sendo frequente e investigar quem é o causador daquela marca. E quais são as marcas mais frequentes da violência física? Marca no olho. Nenhuma criança que chegue em algum lugar que tem uma marca muito grave no olho, dificilmente pode ter sido causado por ela mesma. A gente, enquanto adulto, dificilmente, quando a gente tem uma marca no olho, não foi um murro, né? A criança também. Então, sequelas como essa, normalmente foi praticada de um adulto para com uma criança. Então, hematomas como manchas, lesões, rompimento dos vasos sanguíneos e, consequentemente, qualquer tipo de sangramento, vamos ficar de olho. Porque se aquilo for com muita frequência, ou mesmo que não seja com muita frequência, é responsabilidade nossa investigar por que aquela criança está chegando dessa forma no nosso ambiente de trabalho. Quem é que está causando essa dor? É forte, né, essa? Mas é em relação à criança pequena, pequenininha, tipo como essa. Quando a criança começa a falar, as pessoas da creche têm que ficar muito de olho. Esse tipo de violência é muito frequente ser praticado dos pais para com a criança. Sabe quando? Quando a criança começa a falar. Aí a mãe, o pai, o avô, o cuidador, seja lá quem for, tem muito costumezinho de bater na boca da criança. E deixa marcas como essa. É lógico que essa daqui está bem exagerada, porque a ideia é exagerar mesmo. Mas é um hematoma de uma violência física decorrente de uma tapa na boca. Que é grave. Porque a criança, ela, quando está aprendendo a falar, ela aprende com muita facilidade as coisas negativas. Vocês já perceberam? Palavrão, da língua. Mas ela não aprende sozinha, não. Ela aprende com as pessoas que convivem com ela. E aí, é dever nosso identificar com quem que ela está aprendendo. E às vezes é até na escola mesmo. Com as próprias pessoas da escola, com os próprios amiguinhos. E a gente conversar com esses pais para afastar dessas pessoas que estão ensinando. E não bater na boca, que pode causar uma grave consequência. Porque é na fase que a criança está nascendo os dentes, que os dentes podem cortar a boca. E uma palmada mal dada pode causar sérias consequências. Tanto nos lábios, como na gengiva, como na bochecha, como na língua, como nos dentes. Queimaduras, né? É muito comum que as crianças gostam muito da parte do fogão, né? Bater, se pôr em pé. E, por vezes, tanto pode ser decorrente de um acidente, a maioria das vezes é por um acidente, ou então por um descuido mesmo.
dos pais ou das pessoas responsáveis, os filhos. E deixam marcas como essas. São marcas de queimadura decorrente da violência física praticada contra criança e adolescente. Aqui tem as marcas para que a gente, quando veja, possa identificar com mais facilidade as marcas que deixam na pele da criança. Isso aqui são marcas de prato quente, fica o prato, que a pele da criança é muito sensível, é muito fininha. Marcas de cigarro, marcas de ferro de engomar, marcas de lâmpada ou até mesmo marcas de faca. Todas essas marcas, elas podem aparecer em alguma criança e a gente tem que ficar atento para identificar e tomar as devidas providências. Fraturas também é muito comum que aconteça em criança. Lógico que a gente mora numa cidade muito pequena e por isso a gente tem a parte boa e a parte ruim. Se for decorrente de um acidente doméstico, com certeza a gente é muito informado. Olha, a criança, filho de fulaninho de tal, sofreu uma queimadura ou sofreu um corte e a gente é informado. Mas o grave mesmo é quando isso é muito recorrente. Então é porque a mãe ou o pai ou o cuidador não está cuidando bem de seus filhos. Se for uma vezinha perdida, pode ser um acidente. Mas quando o acidente é muito frequente, a gente tem que acionar os órgãos protetores, seja qual for. Então as marcas podem ser fratura mal explicada no nariz. Claro que às vezes é uma queda, mas às vezes pode ser decorrente de um murro, de uma tapa, de um empurrão. Fratura nas costelas, fratura da bacia, roturas viscerais e demais consequências decorrentes da violência física. Essa síndrome do bebê sacudido às vezes é muito comum, quando o bebezinho está ficando durinho, né? Que a gente chama durinho, tem um negócio de sacudir os meninos, né? E estudos indicam que não é apropriado esse tipo de brincadeira com as criancinhas pequenas, né, Paulo Roberto? Não tem um estudo que diz isso? Que antigamente isso que é conhecido como uma brincadeirinha, hoje em dia não é mais para ser praticado, que pode causar sérias complicações, inclusive mental, física e por aí vai. Então, essa atitude de sacudir o menino é comprovado que não pode mais ser feito. Quais são as marcas de ferimento que a gente pode identificar? Marcas daquele negócio que mata a mosca, aquele de tomada. Acreditem, tem a gente que faz isso. Marca de cabide, marca de tapa de espátula, marca de mão nos dedos, marca de mão assim, né? Da mão, da palmada ou dos dedos, em qualquer parte da criança. Marcas de fivela de cinto, marcas do próprio cinto, marcas de frigideira, marcas de fio enrolado ou de corda, marcas de chicote, marcas de vara, marcas de mordidas. Não estou falando aqui de mordida de criancinha não, viu? Mordida de adulto. Marca de pés, marcas de escova de cabelo, marcas de raquete. Essas aí são as mais comuns. Mas tem outras também que
pode ser identificado quando a criança é vítima de violência e deixa essas marcas. E qual é o perfil dessa criança que é agredida em casa ou fora de casa? O que é que muda no comportamento? Crianças que são vítimas de violência, elas temem exageradamente a figura dos pais. Não é aquele negócio de respeito, nem aquele medinho, não. Quando os pais estão se aproximando, quando a gente diz, eu vou contar para o seu pai, vou contar para sua mãe, elas tremem, choram, faz todo tipo de escândalo. Então, que possamos ficar alerta. Quando a gente disser, quando a gente identificar que está acontecendo isso. Medo demais, a criança não pode ter, tem que ter a balança, né? Um pouco de respeito, um pouco de medo, mas também não pode ser demais. A criança tem baixa autoestima, é uma criança triste, é uma criança calada, que tem medo de falar. É uma criança nervosa. Normalmente ela apresenta um comportamento muito agressivo, que é aquilo que a gente dá, aquilo que a gente recebe, a gente dá, né? Lógico que se ela não pode bater no pai, não pode bater na mãe, ou às vezes até bate, então vai bater em quem? No coleguinha, vai tentar bater na professora, vai tentar bater no amigo. Então, criança que é vítima de violência tem um comportamento muito agressivo. É uma criança depressiva, isolada, triste. Chora com muita facilidade. Foge ou busca ficar longe dos parentes, principalmente daqueles que agridem. E principalmente, né, o aproveitamento escolar cai muito. Lógico que tem aquelas crianças que já têm uma dificuldade de aprender e tem aquelas que têm mais facilidade e durante um tempo começa a cair o rendimento, é porque aconteceu alguma coisa. E se for uma criança que está com pouco rendimento e está apresentando essas marcas, tem alguma coisa de errado. Tem uma outra característica que não estava lá, mas normalmente a criança que é agredida, ela é muito tendenciosa para mentir. É uma criança que inventa muita conversa. Então é assim, a gente fica meio na dúvida, será que está falando a verdade? Será que está falando a mentira? E aí por isso que precisa investigar. E quem é esse agressor? É uma pessoa normal. Essa história de ficar dizendo que é uma pessoa doente, que é uma pessoa não sei o que lá, é uma pessoa, pode ser qualquer um de nós, que num momento ou no outro esteja passando por alguma dificuldade e queira descontar nos filhos, nos parentes, seja lá em quem for. Então é uma pessoa normal. Qual é esse perfil? É muito possessivo. Vê a criança como um objeto. Essa é minha, tem que fazer a minha vontade, tem que fazer o que eu quiser, no tempo que eu quiser e na hora que eu quiser. E a criança, quando ela vai começando a andar, a gente já identifica que eles têm a vontade deles. Claro que ninguém vai deixar fazer tudo o que quer, mas a gente já vai percebendo que tem os gostos, que tem os seus próprios desejos, que não pode ser tratado como objeto. Raramente, essas pessoas que agridem, elas gostam de frequentar reuniões. Gostam mais de ficar em casa, de dizer que é muito ocupado, muito sobrecarregado, que não pode ir, que não sei o quê, que os meninos estão no trabalho e que não pode mais com eles. Pessoas que agridem, normalmente elas defendem a punição muito severa. Diz que tem que bater, porque se não bater os meninos vai dar para ruim, que se não bater os meninos vai se
comportar de forma inadequada, que se não bater, que no tempo que eu apanhei, até hoje eu sou uma pessoa de bem, esse discurso que eu apanhei é o mais forte. Eu apanhei e nunca dei para ruim. Uma chinelada não faz mal a ninguém, né? Porque não fica só uma chinelada. Se for só uma, tá bom demais, mas não é só uma. Normalmente, começa com a chinelada e termina com a porrada. Se irrita muito com a criança porque tem pouca paciência. Mente sobre a causa da lesão, porque quando uma criança cai e a gente pergunta assim, fulano, como foi que seu filho caiu? Olha, estava brincando com tal coisa, e apareceu com o dedo cortado ou com o nariz machucado. Mas quando é a própria pessoa que bate, inventa 1 milhão de conversas, menos a verdade. Nunca chega dizendo o que foi que aconteceu. Inventa um monte de conversa. Quase sempre faz uso indevido de droga ou então de álcool e utiliza essa justificativa para ser agressivo, tanto com outras pessoas e com as crianças. Cobra da criança um desempenho físico e intelectual além da idade, porque quer que a criança seja um adulto, mas aí, se a criança já for um adulto, a criança ia responder como um adulto, não ia responder como uma criança, não ia se submeter àquele ato de violência. E culpa a criança por quase tudo que acontece na casa. Se o mundo cair, a culpa foi dele. Se uma coisa não deu certo, só porque fulano quebrou. Porque sempre na casa tem um que é mais perto, né? Mais perto do que os outros, e sobressai. Então aquele ali que é o culpado de todas as coisas. E, principalmente, pessoas que são agressivas têm um comportamento autoritário e muito controlador. Até mesmo quando a gente vai falar. Quando a gente vai dizer que está errado, Maria, parece que o mundo vai cair. Olha, não pode fazer isso. Pode, o filho é meu e eu faço do jeito que eu quiser. Mas só que não é do jeito que eu quiser. Graças a Deus a gente não vive mais num mundo que pode fazer tudo que quer. Tudo tem um limite. Tudo tem uma consequência. Por que eu disse esse perfil do agressor? Porque quando a gente tiver nessa tarefa de investigar essa questão da violência, e quando a gente for falar com os pais, é possível que a gente encontre algum com esse perfil de autoritário, dizer que faz, eu fiz e pronto. E é aí que mora o perigo. Se responde para a gente, que é adulto, que fiz e está feito, imagine para as crianças, que não tem argumento. Como é que a gente pode fazer quando acontecer isso? Busquem ajuda. Peçam a ajuda de um profissional, encaminhem para um setor responsável, pode ser para o Conselho Tutelar, pode ser para o IML, mesmo que a gente tenha um IML do Rio Grande do Norte que é muito falho e que é muito distante, mas acreditem, quando a gente diz para os pais que vai encaminhar, só em dizer que vai encaminhar, eles já ficam com medo. E quando é praticado por eles, a gente percebe que há uma mudança. Se a gente disser, eu vou encaminhar para o IML e o senhor pode ser preso, ou a senhora. Aí o negócio muda de figura. Outra coisa, quando tiver uma conversa para identificar se a criança está sendo violentada, é preciso ter muito cuidado com o discurso. Jamais prometa um presente se ela falar a verdade. Porque a criança, ela precisa contar por conta própria. E tem as estratégias para ela contar. Ou então, quando a gente identifica as marcas. Não precisa questionar, porque aquilo ali já causou um sofrimento para a criança. Se a gente começar a questionar, aí é que frustra. Porque, por exemplo, na escola,
Se a gente começar muito a perguntar por que a criança está assim, 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 a criança se afasta. Porque a criança também não é boa. Ela sabe que aquilo ali vai ter uma consequência para o pai dela, para a mãe dela, para o parente, para o tio, para o avô. Então a gente tem que ter muita cautela na hora dessa investigação. É sempre possível recorrer a um profissional que seja da escola, mas que não esteja diretamente ligado à pessoa, que seja da confiança da criança, que não seja somente um vizinho que mora lá perto, mas sempre os vizinhos ajudam. Quando a criança é vítima de violência, a pessoa que informa mais é o vizinho. A negligência, né? Eu não vou ler do jeito que está aí, porque a negligência é a que é mais complexa. Negligência pode ser qualquer forma de descaso com criança e com adolescente. É muito mais praticado contra criança. É no caso de descuido com alimentação, com vestimentas, com os cuidados diários de ir e voltar para a escola, com a questão do horário da escola. Porque se a pessoa tem um horário para chegar e não está chegando, está acontecendo alguma negligência dos pais. Por isso que é importante a escola estabelecer uma rotina. Só pode chegar até tal horário. Claro que vai ter aquelas exceções daquela família que mora lá, não sei aonde, longe, que não tem condições de chegar. Mas é a rotina daquela casa. Mas é uma negligência. Porque os filhos, eles vão entendendo que podem fazer tudo em qualquer hora. Eles precisam saber que na vida escolar tem um horário para chegar e um horário para sair. Esse é um problema aqui na cidade, viu? Porque começa, por exemplo, na educação infantil. Uma criança, só porque ela é uma criança da educação infantil, o portão tem que estar aberto até 11h20. Eu posso receber ela de 11 horas para passar 20 minutos na escola? Não. Esses pais estão sendo responsáveis? Outra coisa, o pai, a escola dá a tolerância de 1 hora, levando em consideração a distância de quem mora nas lajes, levando em consideração de quem mora nos sítios. 1 hora é suficiente, certo? O que acontece? Tem algumas pessoas da comunidade que, pelo fato, como você já mencionou antes, da gente ser conhecido, ser família, certo? Chegar, pais usar de negligência de 8 e 10, deixar seu filho de 4 anos com o portão fechado do lado de fora, na rua, e dizer assim: eu ainda quebra a sua cara. Quer dizer, eu tenho que tolerar a criança chegar na hora que ela quiser? De jeito nenhum. Isso não é uma negligência? E além disso, a nossa responsabilidade só é do portão para dentro. Exatamente. Do portão para fora, a responsabilidade é de quem vai dar. Exatamente. Até chegar ao portão, a responsabilidade é de quem vai levar. Seja o pai, a mãe, o cuidador, seja lá quem for. Depois que entra para dentro da escola, depois que entra dentro da escola, a responsabilidade é Olha, já é grande. Eu vou até levantar. Olha, uma criança na idade de 1 ano e pouco, como a gente tem na educação infantil. Você recebe 1 ano e pouco. Tem criança com 1 ano e 7 meses. Porque, assim, tem casos e casos. Tem pessoas que têm dificuldade, que trabalham em casa de família. Aí diz: bem, a mulher, para mim trabalhar, eu preciso da escola. Certo? Não temos uma. Esse ano a gente só tem 2 crianças de 1 ano e 7 meses. Certo? Então, essa mãe, do tanto que nós temos responsabilidade para com essas crianças, é a mesma que os pais devem ter com seus filhos. Eu digo: você tem que entrar, levar o seu filho até a sala e entregar na mão da professora. Agora você deixa seu filho lá no portão e diz: vá, menino, vá. Às vezes acontece que o professor, por um motivo ou por outro, não
não quer saber a quem entregou. A escovação de dente. Quem tem que cuidar dos dentes dos nossos filhos, quem é? Quem é a gente que cuida? Nós. Meu menino já tem mais de 20 anos e eu cuido dos dentes dele. Então, Cuido porque ele ainda não é autônomo, ele ainda não ganha o salário dele. Ele vai fazer uma cirurgia, eu tenho que pagar. Vou deixar, não vou pagar não, porque já é maior de idade. não precisa estar dizendo e mandar escovar. Então, os pais dando maior trabalho para ficar, para assistir a palestra com o doutor Cleito. No primeiro dia, eu aguentei tanta coisa que no final do expediente eu pedi até menina para me criar. Eu não aguentava mais. A mãe chegou, eu disse que tinha que ficar. Ela, não, mulher, tem que ficar. Eu tenho, mulher, porque tem a palestra com o doutor Cleito. Depois, você mesmo vai escovar os dentes, você mesma vai ouvir o que o dentista vai dizer. Então é importante você ficar. Não, mulher, não. Mulher, não, vou voltar para casa com essa menina. Então, mulher, me dê essa menina para mim. Me dê para mim. O ali vermelho, Então são muita coisa que é pequeno e a gente acha que não tem na comunidade de Serrinha, aí tem. Vermelho. Oi. Ou então fazer como você fez, eu não vou citar o caso, mas eu vi o que ela fez. Olha, a gente está fazendo como uma mãe, ela pegar uma um criança, acompanhamento 15 dias e mandar as crianças para o hospital. Para o hospital, vai 8 crianças a cada 15 dias para fazer o acompanhamento com o dentista. É muito importante. A mãe tem que ir. Eu botei uma vez o menino com os dentes tudo caindo. Eu botei o menino uma vez. A mãe veio para mim e disse: mulher, eu não posso ir porque eu não tenho nota. E essas duas pernas que Deus lhe deu? Não, mulher, mas não dá certo para mim ir, porque hoje eu tenho umas coisas para fazer. Tá bom, mulher, na próxima terça-feira eu vou. Na próxima terça-feira eu botei. De novo não foi com o menino. Foi na terceira terça-feira lá. Me dá esse menino que eu vou levar ele para esse jeito. Não dá. Não dá, isso é negligência. Olha, não cuidar dos dentes do filho é negligência. Deixar seu filho do lado de fora do portão da escola é negligência. Não entregar seu filho à professora, não conversar com a professora, não saber quem está responsável pelo seu filho de 7 até 11h20 é falta dos pais. É falta de compromisso. Do agressor nunca vai para a reunião. Nunca vai. Essas famílias aí, que no fundo, elas sabem de tudo isso que a gente está dizendo. E elas sabem que estão sendo omissas, sabem que estão sendo negligentes. E por isso que não vão. Eu fiz a reunião no início do ano. O ponteiro da escola hoje foi na casa de comunicar o fato que aconteceu na escola, nós ficamos esperando até a hora, mas até essa data. Acredito, não vem. Não apareceu. Vem não. A violência psicológica, né? Que é a violência mais difícil de identificar, mas ela também acontece. Acontece em qualquer canto do Brasil e acontece também na Serrinha, né? Que é a omissão que pode causar dano à autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento da pessoa. Então, a violência psicológica acontece muito mais quando a criança já é maiorzinha, né? Principalmente a questão da chantagem, principalmente essa questão da omissão dos cuidados, porque acredite, como é que a gente pode cobrar que essa criança, por exemplo, você está dizendo, a pessoa já teve a responsabilidade, já foi lá, já marcou o atendimento 2 vezes seguidas e a mãe nunca pôde. Aí vocês acreditam que se for para ela ir atrás, ela vai? Vai, agora vai nada, homem. E acredita, não é preocupada, não.
marcar, eles que resolvem. É desse jeito. A violência psicológica, ela fica entre a violência física e a violência emocional, né? Porque ela é um pouco assim, aquela coisa mais embutida. Porque ela é difícil de perceber, mas ela também causa graves consequências. E ela nunca vem sozinha. Porque certamente uma criança, quando chega a ser agredida, é porque ela já passou por essa fase. Porque nenhuma pessoa começa a agredir antes de ameaçar. Primeiro é a ameaça, primeiro é a chantagem, depois é a violência física. E os ciclos da violência, né? A violência, ela, como eu acabei de dizer, ela não começa de um dia para outro. Ela também não termina de um dia para outro. Ela tem um ciclo. Normalmente ela se inicia lenta e silenciosa, somente no ambiente doméstico. Nós estamos falando da violência doméstica, não é a violência da rua, não, a violência doméstica. Normalmente ela começa lenta e silenciosa. Depois é que começa a vizinhança a reclamar, a escola perceber, os amigos perceberem. E a criança começa a ter essa questão da baixa autoestima, da confusão mental. A criança fica confusa. A quem é que eu devo obedecer? O que é que eu devo fazer quando minha mãe bater? O que é que eu devo, a quem que eu devo procurar? A questão da humilhação. Não sei se aqui em Serrinha já teve algum caso de pais que já agrediram os filhos dentro da escola. Acreditem, pessoal, é a pior humilhação que um ser humano pode sofrer na vida, é uma surra na escola. Porque é na escola onde você vive os 200 dias letivos. E acreditem, se você apanha dentro da escola, você quer mais ir para aquele canto? E a vergonha? E a humilhação? É triste, não é não? Será que se a gente apanhar ali no bar do fofão, a gente quer ir mais lá outro dia? De jeito nenhum, né? A gente não fica com vergonha não, fica traumatizado, que a gente chama, né? Imagina a criança quando é na escola, e quando a gente não tem opção. E algumas crianças apanham, inclusive dos professores. É beliscão, é humilhação. Quando a gente perceber que uma criança está vindo sujinha para a escola, que tem piolho, que não sei o quê, é claro que a gente tem que fazer alguma coisa. Só que tem que ter muito cuidado de não fazer ali no ambiente da escola. É preciso procurar os pais, é preciso procurar uma pessoa. Às vezes, os pais não são a pessoa de referência. Às vezes é uma tia, às vezes é um irmão, às vezes é uma outra pessoa que pode contribuir nesse cuidado. Só que humilhar na frente dos outros é terrível. Chamar de piolhentas, dizer porque está vindo suja, a Maria Fulana está tão fedorenta hoje. Acreditem, pessoal, isso é terrível. Ó, isso para uma criança, vocês nem podem nem imaginar como é ruim. E às vezes acontece. A criança que é vítima de violência, ela tende muito a misturar os papéis, né? Às vezes ela é muito agressiva e às vezes ela é muito amorosa. Por quê? Porque é próprio da criança ser afetivo, procurar carinho, procurar cuidado. Mas aí quando ela é violentada, ela fica assim, sem saber o que é certo e o que é errado. Fica oscilando, né? A criança, ela acaba acreditando que aquela violência é uma coisa natural. Que acontece na minha casa, mas acontece na casa de todo mundo. Que eu posso fazer aquilo ali em casa, mas que eu também posso fazer na escola, eu posso fazer na casa do meu amigo, eu posso fazer em qualquer lugar. E as consequências, elas são terríveis, são dores
profundas, dores crônicas, né, tanto na cabeça como nas costas, nos braços. A criança fica com dificuldade de dormir, com dificuldade de aprender, com dificuldade de se sentar, né, aquela pessoa inquieta, medrosa, assustada. Tem distúrbios alimentares, a maioria das vezes. E, às vezes, quando está ficando maiorzinha, pode até tentar o suicídio. Pode fugir de casa. Pode querer ir morar lá na casa da vizinha. Porque sabe que... Aí, quando vai crescendo, vai entendendo que na casa da vizinha é muito melhor do que lá em casa. Eu vou morar lá na casa da vizinha. Vou morar lá na casa da minha avó. Vou morar lá na casa da minha professora. Eu vou morar em outra casa que não tenha violência. O outro tipo de violência que também ocorre contra criança e adolescente é a violência sexual, que ela pode ocorrer de diversas formas. A violência sexual é quando a criança ou adolescente é usada para satisfação pessoal e sexual de um adulto. Em poucas palavras é isso. O adulto, ele se aproveita da situação da criança, trata como coisa e pratica qualquer ato sexual das diversas formas contra a criança ou adolescente. Porque às vezes a gente é muito tendencioso de dizer que só porque a adolescente quis, está certo. A minha filha, a minha neta, a minha prima é muito safada. Com 13 anos se envolveu com um homem de 35. A culpa é dela. É muito fogosa, se envolveu e não sei o quê. Não é, pessoal. É um ciclo. Normalmente é porque essa criança ela teve alguma dificuldade quando ainda era criança. Se tornou uma adolescente e aí normalmente ela quer sair dali daquela casa. A estratégia que ela utiliza é o quê? Se envolver com uma pessoa bem mais velha. Se envolver com uma pessoa que possa lhe dar aquilo que ela não tem em casa. Carinho, aquilo que ela não tem em casa. Cuidado, aquilo que ela não tem em casa. Comida, aquilo que ela não tem em casa. Presente. E aí se envolve de uma forma que fica parecendo que é um pacto. Eu dou aquilo que eu tenho e eu recebo aquilo que eu não tenho. Com relação à violência sexual, ela também pode ser praticada dentro da família ou também fora da família, com pessoas desconhecidas ou mesmo com pessoas conhecidas, um vizinho, um amigo da família, porque a maioria das violências sexuais acontece numa relação de confiança. A gente confia tanto em fulaninho de tal que leva minha filha todo dia para a escola, mas tem que ficar de olho, porque pode ser que aquela relação, com o tempo, ela vá se transformando numa relação permissiva, né? Que é uma relação permissiva que a gente chama assim. A pessoa permite porque está na condição de coisa, a condição de que é desfavorável para a gente. Eu recebo presente, eu recebo promessa, eu recebo carinho e eu vou me convencendo que aquilo está certo. Então, é uma relação permissiva. Das principais modalidades de violência sexual é a questão do incesto. Durante muito tempo, religiosamente ou não, essas atitudes de incesto, elas eram muito incentivadas na nossa cultura brasileira. Por exemplo, os casamentos em família, que é uma das modalidades de sexo por incesto. Primos, tios com sobrinhos, e por aí vai. É
incestuosa, de um parente para com uma criança. Lógico que nas culturas anteriores não existia essa diferença tão gigantesca de idade, porque só é uma violência sexual quando for uma relação de adulto com criança ou de adulto com adolescente. Adolescente com adolescente não é violência sexual, é exploração sexual. Mas quando for de um adulto com uma criança ou de adulto com um adolescente, aí é que pode ser considerado violência. A violência incestuosa, né, do incesto, é todo ato de natureza erótica, é uma relação desigual de poder, já que é de um adulto com a criança, é uma relação de traição de confiança, porque primeiro o adulto se aproxima, depois o adulto conquista e depois é que começam a praticar as relações incestuosas. Há a presença principalmente da violência psicológica, porque existe um pacto do sigilo. Você não pode dizer para ninguém, não pode falar o que está acontecendo, porque seu pai não vai acreditar, sua mãe não vai acreditar, porque eles confiam em mim. Não vai deixar de acreditar em mim, que sou adulto, para acreditar em você que é criança. Então existe o pacto do sigilo, porque é uma relação muito de poder e de confiança. As principais características da violência do incesto é que existe a convicção, que a gente acredita que foi por indução da vontade. Mas não é por indução da vontade, é do convencimento. A pessoa se aproxima daquela criança e vai fazendo promessas, presenteando, dando aquilo que a criança não tem em casa, e aí começa a se aproveitar das coisas. O agressor usa da habilidade para manipular os sentimentos, através de promessa, através de presente, através de favores, através de privilégio, principalmente esse negócio da carona, né? Da carona é o que é mais possível. Mas aí como é que a gente pode identificar que uma das nossas crianças está sendo vítima de violência sexual? Quando elas começam a aparecer com as roupas rasgadas, com as roupas manchadas de sangue, quando começa a ter dificuldade de caminhar, porque deixa sequelas na vagina, no ânus. Claro, quando chega até a violência sexual propriamente dita. Quando tem um comportamento agressivo de alternância de humor, quando tem a questão do desagrado ao ser deixada sozinha ou com aquela pessoa, com aquele alguém, com aquela pessoa da confiança. Quando tem a questão da regressão de comportamento muito infantilizado ou muito precocemente em relação ao desejo sexual, à libido, uma pessoa muito para frente. Quando tem ideias e tentativas de suicídio, de depressão, quando tem distúrbio de sono, quando tem distúrbio de aprendizagem ou quando começa a beber muito cedo. São características de pessoas que, de alguma forma, sofreu algum tipo de violência sexual. E quem é esse agressor que às vezes não pode ser a nossa família? Porque normalmente é alguém da confiança. Quem é essa pessoa? Uma terceira pessoa. É uma pessoa de aparência normal, gosta de ficar com a criança longe da vigilância dos adultos, usa de manipulação, gosta muito de dar presente, gosta muito de dar carinho, tem medo de relacionamento de adulto com adulto, pode ser dependente de droga ou dependente de álcool, pode ser um doente mental. Quando a criança
já foi vítima de abuso sexual, pode ser que seja um futuro agressor também. Porque ela fica pensando, se eu sofri, também vou praticar. Também a questão da violência sexual, ela apresenta essas fases. Não é a violência sexual que causa mais medo, é a questão do... Fugiu? Enfim, depois mesmo. A questão, as fases da violência sexual também ela passa por diversas fases. O envolvimento, a interação sexual, o abuso sexual com contato físico, que é o beijo, o toque, para depois é que chegar na penetração. Isso tem as fases, não é? A pessoa chega e já vai fazendo tudo de uma vez, não. Tem as fases, por isso que a criança ou adolescente ela se convence que a culpa é dela, foi eu que quis. Aí quando chega a hora da revelação, aí a família se cala. Diz assim, não vou fazer nada não, porque é meu parente, porque vai causar um transtorno na minha família, porque a minha filha ou o meu filho vai ser muito mal visto lá na escola, porque todo mundo vai ficar sabendo, porque a polícia não vai fazer nada, porque isso não vai dar em nada, eu vou ficar calada, vou ficar no meu canto. E aí a criança, ela começa a entender que ninguém gosta dela, que ninguém está cuidando dela. Porque se aconteceu isso comigo, foi grave, e ninguém vai fazer nada, aí a criança vai começando a entender que é o adulto que pode. É o adulto que pode manipular tudo. Que tudo depende da vontade deles. Quais são as consequências? Sadomasoquismo, a prostituição, prática compulsiva da masturbação, prazer sexual através de atos e cenas bizarras, propensão para a homossexualidade, desejo sexual por criança quando adulta, aversão na prática sexual. Pode ser que tenha desejo demais e pode também ter aversão. Pode ser uma coisa ou outra. Vício por sexo, múltiplos parceiros, não se contenta em ter só uma pessoa, e às vezes a gente fica vendo quando um adolescente meio que tem esse comportamento e a gente fica muito culpando aquela adolescente, porque a filha do fulaninho não presta, não sei porquê, não sei porquê, não sei porquê, não se contenta só com um homem, não sei o que, não sei o que. Mas aí se a gente for atrás, pode ver, pode ser percebido que ela foi violentada quando ainda era criança ou quando estava passando da fase de criança para a fase de adolescência. E por que a criança se cala? Porque a criança ela não tem maturidade para entender o que é certo e o que é errado. E ela é convencida pelo próprio agressor que a culpa é dela. Que ela está naquela relação porque ela também permite. E ela vai se convencendo de que aquilo é certo. A criança ela se sente desprotegida pelo responsável. Porque a criança tem vergonha daquele ato. Vergonha, principalmente quando é um ato sexual. Quando é qualquer tipo de violência, a criança também tem vergonha. Logicamente que quando a criança chega com o olho marcado, com o nariz marcado, com uma perna machucada e a gente pergunta, eles são tendenciosos, a maioria tem vergonha. E quando é uma violência sexual, pior ainda. Certamente que causa muitos traumas. E por que a família se cala? O principal motivo é porque não acredita que vai ter punição. Isso não vai dar em nada mesmo. Melhor ficar no meu canto e pronto. Mas tem outros motivos também. Normalmente, a família tem uma participação muda, é conivente. Conivente porque
quando tem essa questão da afinidade com aquela pessoa, se cala. Ah, é melhor assim, fulano de tal é uma pessoa muito boa, não sei o que, a culpa foi de fulano mesmo. Principalmente quando é uma menina. De uma menina, sempre a culpa é muito mais da menina. Consciente ou inconsciente, a família ela começa a colocar a culpa na própria pessoa que foi vítima, que é vítima. Isso tanto faz ser consciente como não, mas a pessoa começa a dizer, não, foi porque ela que quis, foi porque ele que deixou, foi uma atitude permissiva. E há também uma dificuldade de reconhecer quando é a questão do incesto. Até que ponto é incesto, até que ponto não é. E quais são as medidas protetivas que a gente pode fazer quando identifica que uma criança está sendo violentada, seja de qualquer forma? É nosso dever, enquanto cidadão, proteger nossas crianças, proteger nossos adolescentes. Acorde, Nazareno, viu? Estou vendo que você está dormindo. Primeira coisa é conscientizar a sociedade de quais os tipos de violência e quais as consequências dessa violência para as crianças e para os adolescentes. Depois, trabalhar com as famílias, quando identificar de confirmado aqueles casos de violência, tem que trabalhar com essas famílias de alguma forma, encaminhar para um serviço de uma unidade de saúde, encaminhar para um atendimento psicológico, encaminhar para algum serviço que seja extra da escola. Ensinar outros meios de cuidar e educar da criança que não seja na base da porrada. É nosso dever começar a fazer isso. Auxiliar os professores e educadores a identificar esses sinais de violência para que a violência ela não continue nos nossos lares de Serrinha. Fornecer atenção especializada para aquelas crianças que apresentem sinais de violência. Procurar ajuda profissional, né, quando não conseguir confirmar aqueles casos. E, principalmente, encaminhar para alguma dessas entidades. Né? Tem o Disque 100, que é muito usado. Aqui na Serrinha a gente acompanha casos de pessoas que discam para o Disque 100, que é um número nacional, que a pessoa pode ligar e denunciar algum caso de violência. Tem a Polícia Civil, que aqui o distrito é ali em Martins. Tem a Polícia Militar, que, muito embora eu tenha todos os meus preconceitos em relação aos policiais, mas é nossa obrigação confiar que eles podem fazer alguma coisa. Tem o próprio Ministério Público, que é uma entidade responsável por proteger os direitos da criança e do adolescente. Tem o Conselho Tutelar, tem o CRAS, tem os próprios funcionários da escola, que têm sim essa obrigação de identificar esses casos e, quando confirmado ou quando tiver alguma dúvida, procurar a ajuda de alguém, seja da polícia, seja qualquer outro profissional. E tem o pessoal da saúde. É obrigação das pessoas da saúde, quando for identificada alguma violência contra a criança e adolescente, principalmente a violência sexual, notificar. A gente não pode mais ficar calado. Ah, porque fulano de tal está sofrendo violência, mas eu não posso fazer nada não. A responsabilidade é da família, a responsabilidade é de fulano e fulaninho. Todos nós somos responsáveis. Se a gente não pode fazer muito, a gente pode fazer pouco. Nós estamos aqui fazendo nossa parte. E se a gente começar a entender que cada um pode contribuir com o pouco que tem, a gente soma e vira muito. Acabe por aqui, que já são 5 horas e vocês estão voltando para casa, com essa frasezinha, né, que é: guie uma criança pelo caminho que ela deve seguir e guie
criança trouxer algum sinal para a gente de que tem alguma coisa de errado, escute, avalie, preste atenção, porque dificilmente a criança está mentindo. Esses sinais, todos nós podemos identificar de alguma forma, seja através de um olhar, através de um rosto marcado, através de uma roupa rasgada, através de uma roupa suja, através de qualquer um desses indícios. É preciso investigar com quem que a criança está andando, com quem que ela está vivendo, quem é essa família e o que é que ela está fazendo para cuidar dos filhos. Boa tarde para todos. Agradeço a oportunidade. Com certeza, essa atividade não para por aqui. Deixo aqui um apelo que nesse mês de maio nós possamos nos empenhar mais em relação a identificar os casos de violência, porque o mês de maio é conhecido nacionalmente com a campanha do 18 de maio, para a gente identificar os casos de violência sexual, que estão cada dia mais frequentes no nosso país, e Serrinha dos Pintos não é diferente. Então, deixa aqui esse apelo, que nós possamos olhar para as nossas crianças como se a gente tivesse sim essa responsabilidade, como se o dever fosse nosso e como se fossem os nossos próprios filhos. Então, muito obrigada a todos e até uma outra oportunidade.